Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Olá, meus irmãos e irmãs que vieram ao canal Fiat Voluntas Tua Brasil. O trecho que eu vou ler agora e refletir se encontra no volume 34 do Livro do Céu, do dia 31 de maio de 1936. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole, mãe, da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. A divina vontade encerra todos os atos da vida de Jesus, como em ato de repeti-los sempre por amor das criaturas. A vida de Jesus simboliza a chamada do reino da divina vontade sobre a terra. Minha pobre inteligência seguia a vida de meu doce Jesus na divina vontade, na qual o encontrava em ato de continuar sua vida quando estava sobre a terra. E quantas maravilhas, quantas surpresas de amor jamais pensadas. Luísa estava encantada, né? Ela estava encantada, maravilhada, né? Diante daquilo que ela estava vendo, né? De todo esse amor de Deus na terra, né? De todo esse amor de Deus diante da criação. Assim, o Fiat Divino encerra todos os atos da vida de Jesus, como em ato de repeti-lo sempre por amor das criaturas, para dar a cada uma sua vida inteira, suas dores, seu amor ardente. Então, meu doce Jesus, todo bondade, me disse. Jesus vai nos falar aqui, né? Minha filha, minha pequena filha do meu querido, meu amor quer desabafar. Sente a necessidade de fazer conhecer a quem quer viver da minha vontade. Olha só, né? O amor de Deus quer desabafar, fazer conhecer, né, aqueles que desejam viver neste caminho, desabafar o seu amor, né? Desabafar das suas verdades, revelar suas verdades, mostrar suas verdades para aqueles que anseiam em viver da vontade divina. O que eu fiz e faço para que volte a reinar e dominar no meio das criaturas? Tu deves saber que toda a minha vida não foi outra coisa que o chamado contínuo de minha vontade em meio a elas. Então aqui Jesus fala, né? O chamado contínuo de Jesus, meio dos seus atos, para que todos, né, todos, sem exceção, vivessem da vontade divina, né, vivessem da vontade de Deus. E o chamado das criaturas em meu Fiat Supremo, tanto que quando me concebi, simbolizava o chamado, o retorno para fazê-la conceber nas criaturas, que com tanta crueldade haviam posto de fora de suas almas,
e a chamavas a elas a conceber-se nela. Assim que nasci, chamava a renascer meu querer em todas as obras humanas, em todas as minhas lágrimas infantis, gemidos, orações e suspiro. Chamava com minhas lágrimas e suspiros a minha vontade das criaturas, né? Então, tudo aquilo que Jesus viveu, inclusive as suas dores, que Jesus fala, seus gemidos, das suas lágrimas, seus suspiros, a minha vontade a minha vontade nas lágrimas, dores e suspiros das criaturas, para que nada fizessem em que não sentisse a força, o império da minha vontade reinante nelas, né? Para que nós pudéssemos hoje ter acesso a essa vontade divina, né? Tivesse acesso a essa força que Jesus fala, né? As graças, os méritos de Cristo, né? Diante daquilo que o Senhor viveu durante o período sobre a terra, né? Que tendo piedade das minhas lágrimas e das suas lágrimas, lhes teria dado a graça do retorno do seu reino, né? O retorno do reino da divina vontade, do dom da divina vontade às criaturas, dom este que Adão teve antes de pecar, né? Também meu exílio simbolizava como as criaturas haviam se exilado de meu querer. Olha só, as criaturas se encontram neste exílio do querer divino, né? Longe do querer divino, longe dessa graça. E eu quis ser exilado para chamar a minha vontade em meio aos pobres exilados, a fim de que o chamasse e convertesse o exílio em pátria, o exílio que Jesus passou, né? Para transformar esse exílio em pátria. A pátria, o reino da divina vontade, né? É interessante perceber que tudo aquilo que Jesus viveu, né, durante o período que ele esteve sobre a terra, tudo teve um propósito divino, né? Nada foi em vão que Jesus viveu, né? Tudo teve um propósito de Deus, tudo teve um ato, né? De importância, de reparação, né? Um ato para que nós hoje pudéssemos ter acesso a essa santidade, tudo aquilo que o Senhor viveu, né? Tinha um propósito de Deus, né? A redenção, enfim, tudo aquilo que o Senhor passou por nós, né? Por amor a nós. E eu quis ser exilado para chamar a minha vontade em meio aos pobres exilados, a fim de que o chamassem e convertesse o exílio em pátria, onde não mais seriam tiranizados pelos inimigos, por pessoas estrangeiras, por vis paixões, senão que estariam com a plenitude dos bens de minha vontade. E meu retorno a Nazaré, olha só, o retorno dele a Nazaré, simbolizava muito bem minha divina vontade. Eu vivia nela escondido. Seu reinado estava em pleno vigor na Sagrada Família. Olha, o reinado da divina vontade em pleno vigor na Sagrada Família. Nossa Senhora, que também vivia, né, nessa graça da divina vontade. Eu era o Verbo, a vontade divina em pessoa, velada por minha humanidade. Aquela mesma vontade que reinava em mim se difundia a todos, os abraçava. Era movimento e vida de cada um. Eu senti em mim o movimento e a vida de cada um. Olha só. Jesus sentia nele a vida de cada um de nós, né? Então, olha que grandeza, meu Deus, né? Que o Senhor vem aqui nos falar. Da qual meu Fiat era o ator. Que pena, que dor não ser reconhecido nem receber uma obrigada, um te amo, um ato de reconhecimento, nem do mundo inteiro, nem do próprio Nazaré. Porque não só a minha vontade, mas também a minha santa humanidade vivia no meio deles, né? Jesus vivia no meio deles, né? Não era só a vontade divina, mas o próprio Jesus, né? A humanidade de Jesus que vivia no meio deles, né? A qual não cessava de dar luz a quem pudesse ver-me e aproximar-se de mim para me fazer conhecer.
mas que na minha dor ficava sempre o Deus escondido. Nossa, é muito forte esse trecho, né? Então Jesus fala, ele não cessava de dar luz àqueles que viessem, né? Ele não cessava de fazer estes atos, levar a divina vontade, né? A graça da divina vontade à humanidade. Tal é a sorte do meu querer divino. O homem foi criado com a força criadora do Fiat. Nasceu, foi unido, embebido nele. Fornece-lhe o movimento contínuo, o calor, a vida. Terminará sua vida no Fiat. No entanto, quem o conhece, quem é grato por este ato divino contínuo, sem jamais cansar-se, que com tanto amor envolve a vida da criatura para lhe dar vida? Quase nenhum, minha filha. Fazer o bem, ser causa primária de conservação e dar vida perene à criatura. Manter a ordem de todas as coisas criadas em torno dela e só para ela, e não ser reconhecido, é dor das dores. E paciência da minha vontade chega ao incrível. Mas sabes tu o porquê desta paciência tão invencível e constante? Aqui o Senhor fala, né, de não ser reconhecido, né? Deus, ele quase não é, né? As pessoas quase não agradecem a Deus, né? Quase não é reconhecido pelas suas obras, por aquilo que ele faz, né? Quantos que sabem da divina vontade? Pouquíssimos sabem da divina vontade, né? Então, o quanto que o Senhor aqui, como ele fala, né? Dor das dores por não ser reconhecido pelas criaturas, né? Pelas, pelas criaturas serem gratas, às vezes serem gratas, de não ter esse agradecimento, de não contemplar a ação de Deus na vida delas, aquilo que Deus está fazendo, né? Aquilo que Deus está providenciando, que Deus está cuidando. Só o fato de estarmos vivos, o dom da vida já é uma ação de Deus. Já é uma ação de Deus. Ninguém vive se não for Deus que está agindo, né? Deus que está dando vida à criatura. Porque sabe que virá seu reino. Será reconhecida sua vida palpitante entre as criaturas? Olha só. Então o reino virá, né? Vários trechos Jesus fala aqui no livro do céu que o reino virá. E em vista da grande glória que receberá ao ser conhecida, que é vida de cada vida. E enquanto é vida, receberá cada vida para reinar nela. Não estará mais escondida, senão revelada e reconhecida. Então chegará o momento que todos saberão, né? Será reconhecida, revelada, né? Aonde a divina vontade poderá reinar nas criaturas. Em vista disso, suporta tanto desconhecimento. E só uma paciência divina poderia suportar a proximidade de tantos séculos de tanta ingratidão humana, realmente, né? Só uma paciência divina para suportar tantos e tantos séculos de ingratidões humanas, né? De todas as vezes, né, que o ser humano vira as costas para Deus, né? Que o ser humano não reconhece, né? Não conhece, reconhece a divina vontade, não agradece a Deus, né? Não contempla a ação de Deus diante da criação, não sabe da existência da divina vontade, do dom da divina vontade. Chegará um tempo, como o Senhor fala, né, em que as pessoas vão saber. De Nazaré passei ao deserto, onde havia máxima solidão, a maior parte habitado por animais ferozes, que ensobravam o deserto com seus rugidos, que me rodeavam, símbolo de minha divina vontade, que quando não é conhecida, se forma o deserto em torno da criatura. E uma solidão que dá horror e espanto. Torna-se árido bem e a alma se sente circundada, mas que por animais ferozes, isto é, por suas paixões brutais que mandam rugidos de raiva, de bestial fúria, de crueldade, de todos os tipos de males. Olha só, o Senhor compara, né? Animais ferozes a paixões brutais.
as paixões, né, furiosas, cruéis, né, que circundam as criaturas, né, como esses animais ferozes. Interessante a comparação que ele faz, né? Minha santa, minha santa humanidade ia passo a passo buscando, encontrando todas as dores que tinha sofrido minha divina vontade, para reparar, olha só, Jesus fala aqui, né? Para reparar a divina vontade. Ele passava por dores e dores e dores. E chamá-la de novo a reinar, de novo no meio das criaturas. Então, chamando novamente, Jesus fazia isso, né? Ele estava reparando aquilo que a divina vontade havia sofrido no meio dos seus sofrimentos, né? E chamando novamente que a divina vontade reinasse nas criaturas, né? Reinasse nas suas vidas, nos seus atos. Posso dizer que cada pulsar, respiro, palavra, passo e dores meus era o chamado contínuo à minha vontade, a fazer-se conhecer pelas criaturas, para fazê-la reinar, e chamava-as a elas nela, para lhes fazer conhecer o grande bem, a santidade, a felicidade de viver no Fiat. Olha só, né? Esse contínuo, eles faziam isso continuamente, era chamado contínuo, a minha vontade a fazer-se conhecida pelas criaturas, que as criaturas conhecessem a divina vontade, né? Para que ela reinasse nas criaturas, para que elas conhecessem esse grande bem, essa santidade e a felicidade de viver no Fiat. Do deserto passei a conhecer o grande bem. Aliás, perdão. Do deserto passei a vida pública. Então, ele saiu do deserto para a vida pública, na qual poucos acreditaram que eu era o Messias. Meu Deus. Especialmente dos doutos, quase nenhum. Resistência, né, dos doutores da época, né? E eu quis usar minha potência, semeando milagres para formar o povo, a fim de que, se não acreditassem em minhas palavras, acreditassem na potência dos meus milagres. Olha só o que o Senhor fala, né? Ele quis usar da sua potência, fazendo milagres, né? A fim de que o povo acreditasse. Se o povo não acreditasse naquilo que ele falava, pelo menos iriam acreditar nele pelos milagres que ele estava fazendo. Eram as minhas indústrias divinas e amorosas, que a qualquer preço queria fazer-me saber que era o seu Salvador. Jesus queria, a qualquer custo, né, que soubessem que ele era o Salvador. Aquele povo, imagina, pensando imagina aquele povo daquela época tão sofredor nas mãos das autoridades. Aquele povo tão desgastado, né? Diante de tantos maltratos, né? Diante de tanta rejeição por parte das autoridades da época, Jesus queria levar aqueles, né? Que eles entendessem que ele era o seu Salvador. Usava assim dos milagres, né? Usava das palavras. O Senhor fez de tudo para que aquele povo sabesse que ele era o Salvador. Porque se não me conheciam, não podiam receber o bem da redenção. Por isso era necessário fazer-me conhecer, para fazer que minha vinda sobre a terra não fosse inútil para eles. Olha que forte o Senhor fala, né? A importância dele ser conhecido, né? Diante das pessoas, né? Reconhecessem o bem que ele estava fazendo, que ele era o Salvador, né? Para que elas pudessem receber o bem da redenção, acreditando em Jesus, né? Acreditando tudo aquilo que ele passou. Ó, como minha vida pública simboliza o triunfo do reino de meu Fiat em minhas criaturas, que com verdades surpreendentes o farei conhecer. E para consegui-lo, farei milagres e prodígios. Com a potência de meu querer, chamei à vida os mortos à graça. Repetirei o milagre da ressurreição de Lázaro, que, embora estejam pobres no mal, que se tornaram cadáveres, nossa, que forte, pestilentos como Lázaro, meu Fiat o chamara à vida, fará cessar a peste do pecado,
os fará ressurgir no bem. Em suma, usarei de todas as minhas indústrias divinas para fazer dominar meu querer no meio das criaturas. O Senhor se utilizará de todas indústrias. Interessante essa comparação que o Jesus faz aqui, né? Indústrias divinas para que todos tenham, né? Todos a divina vontade reine, né? Impere. Vê então em cada palavra minha que dizia, em cada milagre que fazia, chamava a minha vontade a reinar no meio delas e chamava as pessoas a viver nela. Da vida pública passei a paixão, símbolo da paixão da minha vontade. Olha que interessante, que por tantos séculos havia sofrido tantas vontades ou vontades rebeldes das criaturas, que com não querer submeter-se a ela, haviam fechado o céu, rompido as comunicações com seu Criador, e tinham se tornado escravos infelizes do inimigo fernal. Então, que interessante aqui Jesus fala, né? O símbolo, ele fala da paixão, né? O símbolo da paixão da minha vontade. A paixão da vontade de Deus, que sofreu durante séculos e séculos por vontades humanas rebeldes, né, das criaturas, que não queriam submeter a Deus, que haviam fechado-se a Deus, né, como ele fala, rompido as comunicações com o seu Criador, tinham se tornado escravos do mal, infelizes, escravos infelizes do maligno infernal. Minha humanidade dilacerada, perseguida até a morte, crucificada, representava a humanidade infeliz sem meu querer ante a divina justiça. Nossa, interessante o Senhor fala. Então, a humanidade dele é dilacerada, né? O corpo de Jesus foi totalmente lacerado. Perseguido, né? Crucificado. Isso representava a humanidade infeliz longe do querer divino, né? Sem o querer divino. E cada pena chamava a meu fiat a dar o beijo da paz. Então, cada ato, Jesus fala aqui, cada. Ai, meu Deus, me perdi agora. Peraí. Chamava meu fiat e dar-se o beijo da paz. Então, cada pena chamava a meu fiat a dar-se o beijo de paz com as criaturas, para fazê-las felizes, né? Jesus, ele fazendo esse papel, né? E a chamava a elas nele para fazer cessar a paixão dolorosa, a minha vontade. Estava reparando, né? Finalmente, a morte, que amadureceu a minha ressurreição, que chamava a todas a ressurgir no meu divino, fiat divino. Então, aqui ele faz, né? Ele fala da ressurreição, que no momento da ressurreição, chamava a todas a ressurgir na divina vontade. E ó, como simbolizava ao vivo a minha ressurreição, o reino da minha vontade. Nossa, que interessante. Então, a ressurreição, né, simbolizava a ressurreição das criaturas no reino da divina vontade, né? A minha humanidade pobre, deformada, irreconhecível, ressurgia sadia, de uma beleza encantadora, gloriosa e triunfante. Ela preparava o triunfo, a glória, a minha vontade, chamava a todos nela, e buscando que todos ressurgissem em meu querer, de mortos vivos, de mortos a vivos, né? De feios a belos, de infelizes a felizes. Minha humanidade ressuscitada assegurava o reino à minha vontade sobre a terra. Foi meu único ato cheio de triunfo e de vitória. Foi meu único ato cheio de triunfo e vitória. Olha só, Jesus fala que foi único. Isso me convinha porque não queria partir para o céu se primeiro não desse todas as ajudas às criaturas, para fazê-las entrar no meu reino de meu querer. Então, Jesus não queria partir para o céu se primeiro ele não desse todas as ajudas, né, às pessoas, às criaturas, para que nós hoje
pudéssemos ter essa graça de entrar neste reino. E toda a glória, a honra, o triunfo de meu Fiat Supremo para fazê-lo dominar e reinar, né? Reinar nas criaturas, né? Dominar nas criaturas para a honra e glória de Deus, né? Por isso junta-te comigo e faz que não haja ato que faças e penas que sofras, que não chames a minha vontade. Então Jesus fala, né? Esteja comigo, junta-se a mim, que tudo aquilo que você sofrer, tudo aquilo que você passar de penas, todas elas estejam nesse propósito, né? De chamar a minha vontade a tomar seu posto real e dominante. E como vencedora conquistaste a todos para fazer-se conhecer e amar e querer por todos. Então, como Jesus fala a Luísa, né? Então, ele fala, né? Me chame junto contigo, que não tenha nenhum ato que você faça e pena que você sofra, que não chames a minha vontade, né? Que todos os atos dela sejam justamente para chamar a vontade divina, né? A reinar, a ter o seu posto nela. E como vencedora, conquistaste a todos para fazer-se conhecer, amar e querer por todos, porque ela estava fazendo, né, também em nome de todos. Ela estava atuando também em nome de todos, né, para que a divina vontade pudesse ser conhecida, amada e querida a todos, né, fazendo em nome de todos, a vontade divina também poderia ser conhecida e amada por todos, né, como Luísa fazia em nome de todos. Amém, Fiat.